Opa, passando aqui para avisar que este vídeo é um compilado dos outros 3 que eu postei aqui no canal. Então se você já viu algum deles, eu sugiro que não assista de novo, para não ficar repetitivo. Desde que eu me entendo por gente e que piso nesta terra, eu sempre gostei de Homem-Aranha, e especificamente da primeira versão, a versão do diretor Sam Raimi e do ator Tobey Maguire. Agora mais velho, parando para ver este primeiro filme de novo, eu sinto algo diferente, eu sinto algo libertador e magnífico dentro de mim. E eu não poderia deixar isso de fora do meu canal. Por isso convido você agora a ficar confortável e ver minha perspectiva do filme, meu ponto de visão e minha reflexão. Deixa o like aí pro vídeo, por favor. Antes mesmo de sermos apresentados à história, temos esta abertura maravilhosa e nostálgica, com esta trilha sonora inesquecível e que só nos faz lembrar o herói. Após isso, somos apresentados a Peter Parker, que não era nada ainda, apenas um garoto desacreditado por muitos, mas que tinha sua família ao seu lado, seu tio Ben e sua tia May, que sempre acreditavam nele. Um garoto muito inteligente e muito esforçado, e tinha apenas um amigo, que se chamava Harry Osborn. Peter também é apaixonado por sua vizinha, Mary Jane. Porém, ele não tem muito papo nem atitude para falar com ela, até porque ela é uma garota muito bonita e ele é meio que um Zé Ninguém. Porém, num dia de visita a uma feira de ciências, Peter mal sabia que sua jornada viraria de forma incrível e até mesmo inexplicável. Quando ele estava tirando foto de alguma das aranhas ali geneticamente modificadas, uma delas acaba saindo e picando a sua mão. Imediatamente, Peter se sente um pouco mal e acaba vazando rapidamente para sua casa. Sua tia e seu tio perguntam o que está acontecendo, mas nem ele mesmo sabe dizer. Só sabe que algum bicho picou ele e que tá doendo pra cacete. Só que quando Peter acorda, ele percebe que está completamente musculoso e com sua visão aprimorada, deixando até seus óculos em segundo plano. Se sente extremamente bem e como se fosse um homem novo. Não demora muito pra Peter arrumar confusão por conta da escola. Ele acaba fazendo uma cena incrível, salvando a Mary Jane de cair e derrubar a sua comida. E uma curiosidade aqui, esta cena foi realmente gravada e o Tobey conseguiu acertar aquela sequência perfeitamente. Mas uma coisa que o garoto não sabia enquanto comia tranquilamente sozinho, é que agora ele tinha um novo poder, ou então um novo problema, porque ele acaba soltando uma teia de aranha num prato que acaba pegando em Flash. E aí ele vai louco pra cima dele. Porém, o Peter surpreendentemente consegue esquivar de todos os golpes e finalizar ele com um soco muito forte, fazendo até parecer mesmo um super-homem com super força e super agilidade. E é nessa hora que Peter foge da escola e vai testar seus poderes no ar livre, descobrindo que pode escalar paredes, soltar teia para outros lugares, saltar super alto, e isso deixa ele simplesmente abismado e com o ego lá em cima, esquecendo até que tinha um compromisso com seu tio Ben neste mesmo dia. E é daqui que a gente consegue perceber um pouquinho da mudança do Peter. Mas isso não vai durar muito tempo, não sei se infelizmente ou felizmente. Peter, a fim de impressionar Mary Jane com um carro, acaba vendo um anúncio no jornal que está pagando $3.000 para lutar com um cara por 3 minutos. E não sair morto, claro. Então ele já se prepara todo, nem fala com os tios direitos e já se apressa para sair. Porém o tio Ben meio que dá uma reguada nele e diz que vai levar ele até lá, e que vem buscar ele às 10. Porém, antes de ir embora, tio Ben diz uma das frases mais emocionantes da história do cinema e que fica marcada até hoje por toda uma geração. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Peter não entende muito bem de primeira e até trata seu tio com má educação, mas depois ele vai perceber que estava completamente errado e que deveria ter dado ouvidos a seu tio. No momento da luta, Peter pede o nome de Aranha Humana, porém o cara diz que esse nome é uma merda e vai chamar ele de Homem-Aranha. Vemos aí um pouco da inicial construção do herói, até que Peter vai ao ringue e dá uma surra no cara, mas apanha um pouquinho também, vai, e na hora de receber o pagamento, Peter recebe apenas $100, o que o faz ficar indignado. Como assim? Você me prometeu $3.000 e tá me dando essa quantidade miserável aqui? E o cara diz uma frase simplesmente maravilhosa. E quem disse que isso é problema meu?
Só que com o que Peter não contava e com o que ele também não contava, viria um assaltante logo em seguida. E quando o cara vai falar com Peter perguntando por que ele não o segurou, ele disse: "E quem disse que isso é problema meu?" Mas este meme esconde uma verdade muito triste por trás da obra. Até porque quando Peter sai de lá, ele percebe que tem alguma movimentação policial por ali. Alguém foi baleado e esse alguém era seu tio Ben. Ele acabou entrando em conflito com aquele cara que ele não parou. Ou seja, se ele tivesse largado de arrogância e fizesse o certo, ele ainda estaria com o seu tio vivo. Mas agora, infelizmente, já era tarde demais para Peter. Já tinha acontecido tudo. Porém, ali ele percebe uma das maiores lições de sua vida. E também nota que a partir de agora, ele tem um dever. E que deve sempre fazer o bem e o que é certo. Mas em contraponto com isso, as coisas não estão dando muito certo pro Peter também, até porque aquelas pessoas que estão próximas a ele não ajudam. Harry acaba ficando com Mary Jane, o amor da vida de Peter. E sim, ele tinha a noção de que amava ela, até porque dá pra perceber isso desde a primeira cena. Porém, ele acaba pegando ela mesmo assim. Digo pegando porque a Mary Jane também não é boa coisa não, tá bom? E seu pai, Norman Osborn, que eu não tinha citado até agora propositalmente só pra fazer a jogada dele, vamos apresentá-lo. O pai de Harry, seu grande amigo, é um grande cientista com uma grande corporação em seu nome. Só que aquilo ali não daria muito tempo, pois ele queria fazer um experimento para revolucionar o ser humano. Ficar mais forte. Eu realmente não sei qual era o objetivo daquele bagulho verde, mas ele ficou muito louco. Acabou matando até o cientista que estava ao seu lado no momento e ficando com a voz desgraçada na sua cabeça, mandando apenas fazer o que é ruim. Enquanto o mundo dele desaba cada vez mais. Os executivos querem tirar ele da empresa, ele vai ficar simplesmente sem nada. Mas ele vai aceitar isso? É claro que não. A revolta se junta com o que é de ruim que ele mesmo implantou em si e infelizmente dá na completa desgraça. Ele acaba matando todos os caras da empresa que estavam contra ele, dando bônus pra gente de um show do Homem-Aranha salvando quem ele pôde, inclusive a Mary Jane mais uma vez, mas aquilo não seria o suficiente pro Duende descansar, até que ele ataca o Peter quando ele estava tirando as fotos do Homem-Aranha e entregando pro jornal. E ali, ele acaba sequestrando ele, dando a chance de fazer uma afiliação, para que os dois pudessem, entre aspas, dominar a cidade. Porém, é lógico que o Peter não vai aceitar e vai continuar salvando as pessoas e pelo caminho certo. Até que o Duende, na sua última vez, tenta pegar o Peter. E temos aqui simplesmente cinema absoluto. Vamos por partes. Temos um almoço lá com a tia May, com o Harry, com a Mary Jane e com o Peter. Eles vão ali dialogando certinho, até que o Norman vai estranhando algumas coisas. Quando ele chega lá, o Peter de primeira não está. Ele estava para chegar, mas depois da batalha que eles tiveram. Aí cai um sangue do chão e ele nota que o Peter também tá com uma marca na mão igualzinha a que ele deixou. Ah, mas é claro que tem algo errado aí e que ele sabe que o Peter é o Homem-Aranha. E isso acaba destruindo tudo que o Peter queria fazer, porque ele vai logo atrás da tia May. Já não bastava o cara ter feito toda aquela merda, o cara vai matar mais gente. Porém, ele não consegue matar a tia May, graças a Deus, e só deixa ela lá no hospital. Mas, obviamente, ele também não ia desistir mais uma vez e ele tenta fazer a atração final ao Peter. Ele sequestra a Mary Jane e, ao mesmo tempo, ele sequestra um bondinho de crianças. E ele simplesmente deixa a escolha ao Peter. E aí, você vai salvar o amor da sua vida ou vai salvar essas pessoas indefesas? E o que é que o Peter faz com a ajuda dessa direção maravilhosa de Sam Raimi? É claro que o cara vai dar um jeito de salvar os dois, né? É uma confusão do cacete, ele tem que mandar Mary Jane descer junto com o bondinho depois de pegar ela do outro lado, mas aí no final ele acaba sendo puxado pelo Duende mais uma vez e fica só eles dois no confronto final. Agora que o Peter já tá um pouco mais experiente com os poderes, obviamente ele não ia levar uma surra assim tão fácil e acaba rendendo o Duende ali de uma forma muito rápida. Porém, ele tira a máscara e finalmente revela ser Norman Osborn. E ali, o mundo de Peter cai.
ele tenta até que ajudar ele, entre muitas aspas, eles acabam tendo um leve desentendimento, e é aí que o Duende diz: adeus, Homem-Aranha. Só que o que ele não sabia é que o adeus era para ele mesmo. Ele puxa sua prancha e quando ela já está indo em direção a Peter, ele faz um mortal super magnífico e acaba atravessando o Norman, que acaba morrendo e falando para não contar nada pro Harry. Eu confesso que nessa cena não tem como não ter um pouco de tristeza, até porque o Norman foi um cara que se destruiu completamente e aquilo que estava nele acabou só piorando as coisas. Me faz uma dúvida de se ele teria mesmo seguido um caminho bom, tá ligado? Como o tio Ben disse, com grandes poderes se vem grandes responsabilidades, e o Norman usou aquilo completamente pro mal, mas a gente não sabe se ele tava tipo um Venom da vida ou se ele já tava pique um Jack Torrance do Iluminado, só esperando um impassezinho. E aí que o Peter leva o corpo do Norman pro seu devido lugar, que é com o seu filho, e o Harry meio que fica meio com o pé atrás, porque ele sabe que foi o Homem-Aranha. Então, até que o Harry tá certo de sentir meio que essa sede de vingança, até porque ele não sabe o que realmente aconteceu. E no fim, a Mary Jane acaba se declarando pro Peter e diz que não estava apaixonada realmente pelo Homem-Aranha, mas sim por ele. Mas aí a gente sabe que a Mary Jane nos outros filmes acaba se provando não um bom partido pro Peter, mas isso não entra em pauta agora. E o Peter no final, indo ao enterro do Norman, percebe que ele não pode simplesmente ser ele mesmo, que ele tem que viver a favor daquele poder que ele foi abençoado a ter, que ele precisa salvar as pessoas e manter tudo em ordem. Então ele rejeita a Mary Jane e percebe que agora terá que focar em ser o Homem-Aranha e esquecer completamente de qualquer vínculo, até porque isso já colocou a vida de muita gente em risco. E assim termina um dos maiores filmes de heróis já feitos na história do cinema. E agora é comigo. Eu acredito que este filme nos dá diversas lições maravilhosas que podemos levar para o decorrer da nossa vida. Às vezes recebemos cargas enormes e a rejeitamos ou até mesmo duvidamos se somos realmente capazes de carregá-las. Mas a verdade é que temos que passar por elas independentemente de nossa vontade ou até mesmo escolha. Nem tudo vai dar certo sempre e ficar em seu eixo. Temos que valorizar aquelas pessoas que estão conosco e jamais esquecer da sua importância, porque senão, alguma hora elas simplesmente podem ir embora para sempre sem avisar. O caminho do bem nem sempre será fácil de aguentar, e ninguém disse que seria, mas ele será sempre o caminho certo, e o caminho que te levará à sua melhor versão. Pode acreditar. Não dá pra não elogiar também mais uma vez a direção do Sam, porque o jeito que ele encaixa e conta a história pra gente flui de forma única, entre prós e contras, mostrando que o poder pode virar em mãos erradas e na mão correta, além de sua incrível mensagem também, claro. Bom, eu acho que não tenho mais nada a dizer. Logo no início do filme, percebemos que as coisas não mudaram muito para Peter, até porque ele continua com um emprego fajuto e tendo que pagar as contas. Porém, agora com um problema muito maior. Ele decidiu se dedicar bem mais ao Homem-Aranha, porém também a si mesmo. E isso acaba fazendo com que ele se acabe como Peter Parker, mas que como Homem-Aranha ele haja muito melhor. Por mais que isso seja bom e que para nós telespectadores é legal, o Peter não pode ficar mal, porque senão alguma hora vai dar um bornô no maluco. Até que ele perde seu emprego, o professor dá um esporro nele e ele percebe que já não tá aguentando mais essa porra. E é daí que somos apresentados a um dos maiores vilões de todo o cinema de herói. Simplesmente Octavius, que até então não tinha sofrido nenhuma alteração em sua forma normal. Harry apresenta a Peter dizendo que ele era uma grande estrela e um grande aluno, uma real promessa, o que faz Octavius ficar simplesmente muito impressionado com o garoto, rendendo até bons papos. Eles falam sobre família, falam sobre valores, sobre como conquistar uma mulher. Realmente o Octavius trata o Peter como se fosse um filho ou então até mesmo um auxiliar, porque Peter também tinha que escrever uma redação sobre ele e entregar a seu professor, até que chega o fatídico dia do grande experimento de Octavius, que desde então viraria a ser o pior dia de sua vida, pois neste experimento de fusão nuclear que deu errado, ele acaba perdendo a sua esposa por conta de sua própria arrogância e até mesmo não sabendo a hora de parar e admitir que errou. Peter nesse meio tempo acaba salvando Harry de morrer também, porque para quem não viu o primeiro filme, sabe que ele está extremamente puto com o Homem-Aranha, porém ele diz que isso não vai mudar nada entre eles e ele ainda quer a vingança. Octavius então perde o controle de si mesmo e os braços tomam conta de si,
fazendo com que ele fique meio que como o Duende Verde escutando vozes na sua cabeça para fazer a maldade. Harry está completamente falido e ainda mais deprimido por conta da perca do seu pai e ainda com essas ocorrências que estão acontecendo. Estou falido. E Peter está completamente em apuros. Uma coisa que eu queria falar também sobre essa cena é sobre a incrível crítica sobre a inteligência artificial e de como devemos ficar de olhos abertos. Diversos filmes já estão tentando nos alertar isso há muito tempo e nós simplesmente não abrimos os olhos. Mas tudo bem, pensem nisso e vamos seguir com a história. Como se já não bastasse esta catástrofe que ele fez, ele percebeu que precisava de dinheiro para montar outra máquina daquela. E o que é que o cara vai fazer? Roubar o banco. Só que o Peter e a Tia May já estavam lá para tentar pegar um empréstimo, então o Homem-Aranha apareceu de forma extremamente rápida e conseguiu impedir o Octavius, entre muitas aspas. Apesar de essa treta não ter tanta relevância para a história, o que acontece depois dela é simplesmente muito triste. Mesmo com Otto sequestrando a Tia May e ele conseguindo salvar ela numa cena maravilhosa, depois ele vê Mary Jane com outro, o Harry se revolta com ele e o Peter simplesmente não sabe mais o que vai fazer de sua vida. Quando ele está saindo mais uma vez para ir para ativa, os poderes dele simplesmente vão sumindo. Ele não sabe mais quem ele é e não se identifica mais como o Homem-Aranha. É como se você não conseguisse voltar a fazer aquela coisa que você sempre foi bom, agora simplesmente não dá mais. Como se já não tivesse mais capacidade de exercer aquela função. Até que Peter, pressionado por todos os lados, decide abandonar o Homem-Aranha e joga sua fantasia fora. O jornal acha e posta que o Homem-Aranha não está mais na cidade. E não demora muito para que o caos absoluto se estabeleça e que todos se desesperem. Até mesmo aquele que sempre o criticou. JJ sente a falta do incrível herói. Peter estava preso numa bolha onde achava que ele simplesmente não era importante e que ele não era mais capaz de salvar as pessoas. Porém, ele esqueceu que muita gente precisava dele e precisa todos os dias. Daquela segurança, daquela certeza de que o Homem-Aranha vai vir te salvar quando você está em apuros. Mas como ele virá sendo que ele está em conflito consigo mesmo, se ele não consegue se conectar para fazer aquilo que ele precisa? Peter sabe seu dom lá no fundo. Peter sabe que ele não está completamente destruído, mas a sua mente o faz por um instante pensar que não é capaz. Mas chega uma hora que não dá mais. Seu coração diz que ele precisa voltar, que ele precisa cuidar da cidade, até que ele rouba entre muitas aspas sua fantasia de volta e mais uma vez Homem-Aranha está nas ruas, prometendo desta vez ter mudado para sempre e salvar aqueles que precisam. Em contraponto com isso, Octavius vai atrás de Harry, pois ele sabe que precisa de um elemento que só Oscorp tem para ceder a seu experimento. E Harry dá uma condição, ele quer que Octavius pegue o Homem-Aranha e leve diretamente a ele. Ou seja, agora que Peter voltou, ele já será caçado rapidamente. E a conta chega rapidamente, nos rendendo uma das batalhas mais lindas de toda a história do cinema. A lendária cena do trem fazendo Peter salvar várias pessoas de uma vez só e com muito esforço, fazendo até com que ele desmaiasse. Porém, mesmo sem máscara e mesmo todos sabendo quem ele é, eles o protegem e prometem nunca contar para ninguém. Peter assim percebendo de vez que realmente é importante e que as pessoas realmente o amam e que precisam dele todos os dias. Por mais que esteja cheio de críticas, ameaças, entre muitas coisas, agora Peter se sente bem consigo mesmo, pois ele se encontrou. Mas infelizmente, Otto sequestra Mary Jane, forçando Peter mais uma vez a lutar contra ele. Mas desta vez com extrema confiança em si mesmo e com uma motivação enorme para seguir em frente, Peter não ia perder e não ia vacilar novamente, pois pelo mesmo diálogo que ele teve com Otto, ele lembrou de uma frase do próprio: inteligência é um dom que deve ser usado para o bem da humanidade, fazendo este ser o lema principal da batalha final, porque Peter acaba dando meio que uma surra no Octavius, fazendo ele ficar completamente desnorteado. Só que, infelizmente, ele não sabe mais como desligar aquilo, a não ser afundando o projetor. Mas como que ele vai afundar, sendo que ele precisa descer junto? Então Peter diz que se oferece, mas ele diz que não, que agora é a vez dele. Já sem os braços conseguirem ter o seu domínio e a inteligência artificial está completamente eliminada de si, Otto alcança sua redenção se sacrificando para salvar a todos e se sentir bem consigo mesmo, sendo a prova viva de que nunca é tarde para fazer o certo e que nunca é tarde para reparar os seus erros. Afinal, ele era apenas mais um ser humano comum, apesar de toda a sua inteligência, foi provado de que ele também poderia errar,
Mesmo ele sabendo no fundo que aquilo poderia acontecer, ele tinha uma confiança muito grande no seu projeto, e aquele mal que foi implantado nele por ele mesmo acabou dominando tudo. Ele perdeu sua esposa, perdeu tudo, mas no final acabou se perdoando. Pelo menos é o que acreditamos, mas sabemos que ele fez a coisa certa. E por outro lado, o casalzinho Mary Jane e Peter acabam sabendo de sua nova novidade. Mary descobre que Peter é o Homem-Aranha. É aquele homem que ela foi apaixonada desde sempre, fazendo ser uma coincidência muito linda para os dois. Se a vadia da Mary Jane não estivesse no altar com o cara e tivesse abandonado. Cara, eu tenho uma raiva dessa mulher, mas uma raiva... Deixa pra lá, viu? No final, eu tô feliz com o Peter, que mesmo isso sendo ruim, pelo menos ele conseguiu encontrar uma paz temporária, até porque no terceiro filme é um caos completo. Mas por aqui, a gente acabou. Harry Osborn descobre que pode se tornar o próximo Duende Verde, mas de qualquer forma é algo que eu não posso abordar ainda nesse vídeo, pois é sobre o terceiro filme. Se você gostar, deixa a sugestão aqui nos comentários que eu vou estar falando. E eu espero de verdade que você tenha entendido o que eu quis passar por esse vídeo, o meu ponto de visão e a minha crítica. Ah, e falando aqui agora, não posso deixar claro do meu lado cinéfilo super chato, a direção de Sam Raimi é simplesmente maravilhosa. O roteiro maravilhoso, podendo fazer ter diversas perspectivas do filme, podendo até fazer você ver algo diferente que eu não vi aqui nesse vídeo, ou então entender o filme de outra forma, e eu acho isso muito genial. A atuação de Tobey também, que o cara sempre tá impecável em todos os filmes do Homem-Aranha, na minha opinião, o cara tá maravilhoso. E é isso, galera, espero que vocês saibam que são muito importantes para mim e para todas as pessoas que estão ao seu redor. Nunca é tarde para mudar e nunca é tarde para voltar a fazer o certo. Você não é um monstro e você não é um fracassado. A vida tem muito tempo para se seguir. Nunca é o fim. Sempre há um recomeço. Ilusão nostálgica. É claro que todo mundo, quando era pequeno, com toda certeza deve lembrar desse filme como o melhor. Cara, eu tenho certeza que você pensava que esse filme era o melhor quando você era menor. Meu irmão, ele tinha um CD desse filme e eu ficava sempre tipo, nossa, eu preciso ver isso, esse filme deve ser incrível. E o jeito que meu irmão falava era simplesmente impressionante. Pra ele, na época, era incrível, porque tinha o Venom, tinha o Homem-Areia, sempre novos vilões, tá ligado? Então, realmente era uma revolução, assim, para os moleques que queriam ver mais coisas de verdade, mas para aqueles que têm mais atenção ao filme e sua mensagem, sabem que ele não é grande coisa por conta de diversos problemas. Então provavelmente todo mundo que tinha apego sobre isso quando era pequeno, ou até mesmo até hoje, é justificável e super entendível. Além de ser um filme muito mais cômico do que os outros dois, né, trazendo um ar assim muito engraçado para todo tipo de cena, seja séria ou não. Tanto que um dos ganchos principais do final do filme é um tipo de brincadeira para ligar aquilo ali, tá ligado? Uma desculpa mesmo farrapada que a gente já vai chegar. Então eu acho que a comédia meio que salva esse filme, tá ligado? Que pro público mais jovem e pra aqueles adultos que não estão nem aí pra nada vai fazer mais sentido. Mas pra quem se importa de verdade com o herói, isso daqui é uma merda. Enfim, a arrogância de Peter Parker. Agora que o Peter está famoso por toda a cidade, que o Homem-Aranha começou a ser um pouco mais reconhecido, na verdade não o Peter e sim o Aranha, ele tá muito mais feliz com isso, pois os jornais não pegam mais tanto no pé dele, as crianças amam ele, praticamente todas as pessoas da cidade agora simpatizam e entendem o que o herói realmente quer fazer. Só que pro Peter, ele tá tão louco e alucinado com isso que o cara vira um babaca sem perceber, tá ligado? Ele tá indo bem na escola, tá conseguindo suas coisas, porém quando a namorada dele precisa dele, aí o cara fica meio, vai ficar tudo bem, sabe? Ele não divide a tristeza com a Mary Jane. Convenhamos que ela largou um cara no altar por ele, isso é um pouco de karma, mas beleza, Peter, nada justifica você ser esse arrombado todo, até porque você queria ela desde o início. A Mary Jane acaba sendo tirada da Broadway por uma simples crítica, mostrando que de um dia pro outro você pode perder seu cargo e que não é tão importante. Enquanto ela vê o Peter simplesmente triunfando e seguindo sua vida. E ela sente um pouco de, eu não sei se posso dizer inveja, porque pelo jeito que o Peter estava tratando ela, é realmente meio estranho. Porém, se ela fosse uma boa pessoa mesmo, ela estaria parabenizando ele de uma forma um pouco melhor. Parece até que os dois personagens esqueceram da lição dos dois primeiros filmes e que tudo aquilo foi pro saco. É uma imaturidade desgraçada. O cara literalmente viu o tio dele morrer, passou por crises de identidade antes dessa idiota do terceiro filme, muito maiores e muito mais complexas, enfrentou vilões simplesmente difíceis pra cacete dele ganhar e ele foi lá e ganhou, e simplesmente ele esqueceu tudo. Parece que a gente tem outro cara aqui.
Eu sei que a gente tem a simbionte depois e que o Peter vai ficando mais agravado, mas parece que é simplesmente o que tá dentro dele que ele deixa sair, tá ligado? E a Mary Jane é mais isso, as escolhas idiotas dela do passado agora estão sendo cobradas, simplesmente é assim que funciona. Foi ela que escolheu largar o marido pra conviver com o Peter, só que agora ela não tá dando mais conta das coisas dela, o Peter não tem tempo pra isso, até porque ele tem uma cidade pra salvar, então é claro que não iria dar certo tão fácil assim e eles estão agindo igual crianças, oh meu Deus. Traições. Talvez a pior parte desse filme e a que eu mais odeio porque acontece literalmente toda hora. A Gwen, que é a nova personagem do filme, também, pelo amor de Deus, né? Quem é que não conhece a Gwen das HQs e dos outros filmes também? Ela aparece aqui e resolve fazer uma festa agradecendo o Homem-Aranha a favor da cidade, dando a chave pra ele. Só que qual que é a ideia brilhante do Peter com sua namorada vendo de lá de baixo? Vamos pensar um pouquinho, né? Ele vai agradecer ela como? Com um beijo de cabeça pra baixo. Não é nem com um beijo de cabeça pra baixo, né? Já é um beijo que já é simplesmente traição do cacete. E ele usa a desculpa depois que não foi ele, foi o Homem-Aranha. Mas pelo amor de Deus, né, Peter? Se você encostou ali é porque teve traição, ô seu idiota do cacete. Sem contar que esse estilo de beijo de cabeça pra baixo foi o primeiro que ele deu na Mary Jane, tá ligado? Lá no primeiro filme, sendo marcante. E ele simplesmente vai lá e faz igual. Mas aí quando a gente para pra lembrar um pouquinho também, a Mary Jane fez a mesma coisa com o cara que ela abandonou no altar. Então esse filme parece que é mais uma piada, cara. É karma em cima de karma, mas Sam Raimi, eu já entendi isso. E eu sei que você não queria fazer esse filme, mas não precisa fazer assim, né, cara? E como se já não bastasse a Mary Jane triste e abalada com isso, ela vai falar com o seu único amigo, né? Menino Harry, que perdeu a memória, então ele não tá tão puto assim com a Aranha mais. Ele acha que todo mundo é amigo ainda. Então a Mary Jane vai pra casa dele e o que é que acontece? acontece? Mais uma traição, eba! Aí o Harry acaba lembrando de tudo e ficando puto com a Aranha de novo. Mas sinceramente, quem liga, né? Até porque esse filme tem problemas maiores. Como é que você tá pistola com seu namorado e em vez de ir falar com ele, você vai atrás de outro e beija ele? E ainda fica, ai, nossa, foi sem querer. Ai, mas é porque eu não queria. Ah, mas ele não me forçou, simplesmente aconteceu. Vaca! Vaca é isso que você é, Mary Jane. Mas eu não vou ficar mais gastando língua com você não, você não merece. Vamos pra raiz do problema. Venom. Aqui está ele, responsável por Sam Raimi não querer continuar o filme, de ele ser jogado de uma forma completamente aleatória e bagunçada e com desenvolvimento bem meia boca, ele simplesmente também não é legal. Esse CGI do Venom, com todo respeito, quando vocês eram pequenos, vocês não tinham medo dessa aberração aqui não? Porque o Venom de depois, agora um pouco mais recente, até que dá um pouquinho de respeito, né? Mas naquela época não dava pra fazer um Venom não, meu amigo. Era meio feio, tá? Isso ia deixar as crianças sem dormir. Mas se esse fosse o maior problema, oh, maravilha, né? Ed Brock, como se já não bastasse, já fosse um idiota, ele copia o Peter em uma das fotos antigas do Aranha e meio que ganha um emprego em cima dele. Então depois, é óbvio que o Peter não ia deixar isso e ele fica revoltado com o Peter porque o Peter simplesmente fez a coisa certa e tirou ele de lá, tá ligado? E essa é uma das motivações principais pro cara querer se vingar do Peter, tá ligado? Naquela icônica cena que ele vai pra catedral porque o Peter tinha mandado ele ir à igreja no meio da luta, inclusive que meme maravilhoso, ele pega o simbionte. Então, qual que era a revolta dele? A Gwen principalmente, né? Porque o Peter tinha ficado com ela, entre aspas, ele só viu eles juntos, mas ele já achou que tinha roubado o emprego que ele tinha trambicado, sem contar que a Gwen também não era muito com a cara dele não, eles só foram tomar café um dia, não aconteceu simplesmente nada e ele já achou que eles eram namorados, tá ligado? Pelo jeito que a Gwen tratava ele, tava na cara que não era nada sério. Então, essa foi a motivação do menino mimado pra ir pra cima do Peter, minha gente. Nossa, eu estou realmente, ó, eu estou hipnotizado por esta maravilha. Aí, a única parte desse filme, eu juro pra vocês, a única parte desse filme que eu consigo, assim, sentir uma emoção é quando o Harry morre no final. É sério, é a única coisa que me marcou assim grandemente, sem contar nas danças icônicas e essas coisas que marcaram a cultura pop. Como eu disse, a comédia nesse filme é maravilhosa. Mas tirando isso, rapaziada, simplesmente esse filme é inassistível. É muito desgastante, sério. Eu consigo ver, mas é com muito peso no coração e sabendo que poderia ser melhor. Imagina se o Sam Raimi colocar só Homem-Aranha e faz um filme incrível fechando a trilogia.
Seria um sonho, mas infelizmente não aconteceu. E é isso, minha rapaziada, não tenho muito mais o que dizer. Vocês já perceberam que eu não sou muito fã desse filme, mas aqui encerramos a trilogia, né, do Homem-Aranha. Já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal. E é isso, minha rapaziada. Prazer, Thiago Rocha.